Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um dia do evento da Semana da Inovação da Rede PetroRio. Essa é uma semana muito importante, a Semana da Inovação, esse tema que é muito importante para o momento que nós estamos vivendo. E eu vou chamar o nosso diretor-presidente, Carlos Eduardo Cavalcante, para dar uma palavra nessa abertura. Obrigado, Elis. Aproveitando a sua fala, o evento é muito importante mesmo para todos nós. Ontem nós começamos falando sobre a sustentabilidade e a inovação aberta. O professor Iog, Tatiana e o Cláudio Gimenez estavam presentes no painel. O Alfredo Renault, da ANP, e com muito prazer os presidentes da Rede Petro Rio Grande do Norte e Rede Petro Espírito Santo também estavam presentes. A nossa ideia com esse evento é de plantar uma semente da inovação nas empresas, principalmente na cadeia produtiva, transversalmente nas pequenas e médias empresas. Hoje prosseguiremos com o evento com a Melissa, do IBP, o Tigre, da ANP, e do Eduardo, que ele é da SPE, um evento que vai aprofundar um pouco mais o assunto em relação à PDI, a inovação. No dia de amanhã, vamos ter um curso de capacitação para os gestores das pequenas e médias empresas das Rede Petro do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte. Aos nossos parceiros também o convite foi estendido. Então, a capacitação, como o professor Iog nos disse ontem, né, que até um pipoqueiro de frente de colégio necessita hoje de ter inovação, né, porque ele tem que mapear as tecnologias, fazer mais por menos, entregar ao mercado algo de valor, né, que seja transformador. Então, trazendo para esse nosso ecossistema hoje, muito prazer, a Melissa disponibilizou o tempo dela do IBP. São as grandes empresas olhando aqui para a cadeia produtiva, porque, Melissa, nós somos a base de sustentação das grandes operadoras, né? As pequenas empresas que fornecem os bens e serviços para a cadeia produtiva. As grandes operadoras com empresas que tenham qualidade, certificações e hoje inovação, que é o nosso objetivo, traz um processo muito mais seguro, muito mais eficiente para todos nós. Vamos um pouco além da formação de emprego e renda para o nosso estado, principalmente do Rio de Janeiro. Hoje a inovação ela entra como um vetor de suma importância para a sobrevivência das empresas a partir de agora. Antes, como o nosso diretor Luiz Fernando Pessoa fala, né, que a inovação antes era uma oportunidade, hoje é uma necessidade, né? Então, esse é o nosso papel com esse evento. No terceiro dia, vamos fazer a capacitação dos gestores para que tenha uma mentoria de inovação dentro das empresas. Esse é o nosso objetivo, de implantar essa cultura de inovação nas pequenas empresas. Nós temos um papel fundamental na construção desse movimento nas pequenas e médias empresas. É isso que nós nos propomos a realizar aqui com a Semana da Inovação. No último dia, vamos ter aí o fechamento com a apresentação do nosso Hub de Inovação, com a apresentação de cases de sucesso de empresas da Rede PetroRio que já vem atuando, para dar o exemplo para que é sim possível inovar, é sim possível transformar a organização num momento de muita dificuldade que nós vivemos hoje. A reabertura da economia ela vai trazer esse desafio e estreitou o caminho. Hoje a inovação ela é fundamental que esteja dentro do planejamento estratégico das empresas. Criação de um comitê multidisciplinar dentro das organizações que tenham como planejamento estratégico desenvolver a inovação como viés de sustentabilidade de sobrevivência. Aqui na Rede PetroRio, nós temos um slogan de inovação que o resultado é a nossa energia. A gente trabalha para que a inovação tenha nota fiscal,
que a inovação ela gere renda, que ela gere emprego, que ela gere desenvolvimento. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação da Melissa, a participação do Eduardo e do Tigre hoje, de todas as empresas associadas, de nossos parceiros, e vamos junto. Luiz, é contigo aí, bom evento para todos nós. Muito boa tarde a todos. Bom, obrigado aí a todos a presença. É uma responsabilidade muito grande a gente ter sido correspondido, né, com essa credibilidade de fazer uma semana de inovação tão importante. E eu vou frisar aquilo que eu falei ontem. A gente gostaria muito de que a inovação ela cumprisse o papel que ela é. Ela é colaborativa, ela é associativa, e o envolvimento da cadeia produtiva nessa construção é a grande missão que a gente tem aqui. A gente sabe que a inovação ela pode ser ponte para tudo. E a gente trabalhando esse conceito de colaboração, esse conceito de associativismo, eu acho que é como a gente vai construir. E eu só tenho a agradecer a participação de todos. De ontem foi um espetáculo, fomos bastante elogiados, mas eu divido o elogio com todo mundo, todo mundo participou um pouco. E hoje, amanhã a gente vai ter um evento, que é o evento da capacitação. Como a gente construiu, foi tudo muito bem, foi na tentativa de construir a coisa com todo sentido. A gente não podia deixar de não colocar o momento da capacitação. A gente sabe que a capacitação é o instrumento que habilita todo mundo a inovar, todo mundo a mentorar, todo mundo a desenvolver essas ideias. A ideia acontece de repente, numa manhã, mas tem toda uma metodologia de crescimento e a gente não deixou de cumprir com essa tarefa da capacitação. E colocamos pessoas que a gente acha bastante qualificada, e o currículo fala por si. Eu queria chamar a Nayara para apresentar um pouco do que vai acontecer amanhã, hoje, para todo mundo. Obrigado, Nayara, pela sua presença. Boa tarde a todos, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. E a nossa proposta do DIS é exatamente trazer esse momento de capacitação, não só relacionado à questão do intraempreendedorismo, né, falando sobre a inovação empreendedora e do quanto que as empresas podem, mesmo que sendo de pequeno porte, proporcionar para os seus colaboradores iniciativas para fortalecerem esse espírito de empreendedorismo interno. Nós sabemos que a inovação e a sustentabilidade fazem parte de qualquer escopo, em qualquer nível de negócio hoje. Nós temos muito claro que são níveis de conhecimento que são transversais, eles ultrapassam e perpassam qualquer modelo de negócio, e entendemos que pequenas ações podem fazer muita diferença para as empresas. O porte, normalmente quando a gente fala de inovação, a gente pensa em inovação tecnológica, só que a gente também pode trabalhar com relação à inovação em processos, desenvolvimento de projetos, o próprio autodesenvolvimento das pessoas, gerando autoconfiança, capacidade de poder ter novas possibilidades, de enxergar como as pessoas enxergam de fato os problemas e novas soluções. E o DIS está aqui muito para isso, né? Com essa força de tentar fazer com que as organizações possam pensar na sua capacidade de solução de problemas, na capacidade de parcerias, inovação aberta. Então, amanhã, os nossos 2 temas principais serão exatamente a questão do intraempreendedorismo, da inovação empreendedora, e Eduardo, que é um outro parceiro nosso, conselheiro do DIS, vai falar sobre mentoria. Acreditamos muito nisso, na capacitação das pessoas, e através das pessoas a gente conseguir reinventar os negócios, entendendo novas oportunidades, criando novas oportunidades e percebendo o quanto que esse mercado está aí vasto em busca de inovação e de capacitação, né? Estamos todos nós aqui em permanente capacidade de aprendizagem. Eu acho que esse processo não termina nunca, e acredito que o nosso dia a dia pode fortalecer muito esses laços. Então, estamos aqui para colaborar com esse processo, fazendo o nosso melhor, e eu espero que amanhã seja um sucesso para todos nós também. Essa semana tem sido maravilhosa e acreditamos que amanhã também seja um marco importante para essa nossa jornada empreendedora. Muito obrigada a todos. Obrigado, Nayara. É isso mesmo, a capacitação olhando o foco da solução. Eu gostaria muito, eu acho que a gente está se esforçando nesse conteúdo, que a gente saia mais unido, saia mais forte e mais capacitado. Eu acho que isso é o grande objetivo. Então, cada um pode trazer o seu conhecimento. Por isso, eu vou começar com o meu amigo Tigre, que ele tem informações importantes.
Final do ano passado, a ANP fez um movimento que eu achei talvez um dos mais importantes, pelo menos do tempo que eu conheço, foi exatamente olhar para as startups, os negócios emergentes, e ela tomou algumas iniciativas sobre isso. As iniciativas foram colocadas, depois veio as iniciativas de prospecção, e eu queria, Tigre, que você me ajudasse a falar um pouco quais são as regras desse projeto prioritário, como é que a ANP enxergou esse projeto para chegar até as startups. A gente sabe que a cadeia produtiva hoje, com a inovação, muitas coisas ainda não existem, ou então para existir. Então, quer dizer, você olhar esse mercado emergente, foi muito importante essa ação da ANP. A gente ficou muito satisfeito. Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Bom, queria antes de mais nada agradecer em nome da ANP a oportunidade de estar aqui falando, explicando o que a gente tem feito, agradecer o convite. E, bom, nesse aspecto, eu acho que o foco da nossa conversa hoje, pelo que eu estive conversando previamente com o Luiz Fernando, como está nessa linha de empreendedorismo, eu acho que essa questão de startup e de fomentar a inserção das empresas da cadeia fornecedora é o foco da conversa, mas eu estou disposto o que vocês tiverem de dúvida, estou aqui para explorar, mas vamos lá, começa essa questão de startup. A regulamentação, mesmo antiga, ela nunca proibiu, vetou a inserção de startups no ambiente de PDI da indústria do petróleo. Mas a gente sabe que isso foi muito difícil, né? As empresas startups são empresas brasileiras e era possível a contratação de projetos com empresa brasileira. Mas não havia primeiro, haviam dificuldades muito grandes em relação à contratação de projetos com empresa. Quer dizer, era permitido, mas as regras eram meio draconianas para isso. E quando se tratava de empresa muito pequena, e startup especificamente, isso ficava pior ainda. E nas nossas conversas com a indústria, com as petroleiras, que são as nossas reguladas e que têm essa obrigação de investimento em P&D, sempre ficava muito claro o interesse delas de reconhecer a importância de inserção de startups no ambiente de PDI e a dificuldade que elas tinham em alcançar, em visualizar as startups que pudessem ser parceiras para desenvolver isso daí. Essa dificuldade está em contratação, em termos de regras de procurement delas. Assim, as startups são muito pequenas para isso. Então, a ideia foi construída até em conjunto com a contribuição das petroleiras, foi de criar esse mecanismo, esse fundo, que na realidade teve que ser chamado de programa prioritário por uma questão jurídica, vamos dizer assim, né? A gente, se fosse um fundo, teria que passar pelo Congresso, mas então a gente seguiu outro caminho com orientação da Procuradoria e o programa prioritário nada mais é do que isso, é um fundo onde as empresas petrolíferas voluntariamente, quem tiver interesse, aportam esse recurso numa gestora, né, uma entidade pública ou privada sem fins lucrativos que faça a gestão e a coordenação do programa prioritário e, através de chamadas públicas, enfim, qual seja o mecanismo, as startups são selecionadas para responder a desafios tecnológicos das petroleiras. Esse foi o formato que a gente chegou depois de conversar longamente com os diversos stakeholders relacionados a PDI e as startups, né? As petroleiras são as maiores interessadas, o próprio BP, a Melissa participou dessas nossas rodadas de conversa, e Sebrae, enfim, e tudo mais. Então, como funciona? Na realidade, o mecanismo é assim, se uma empresa de petróleo quiser contratar diretamente um projeto com startup, sempre foi possível e continua sendo possível. Algumas petroleiras fazem isso com um grande esforço e a gente sabe, a gente reconhece, vê que precisa de muita vontade realmente de fazer essa contratação, essa seleção, essa prospecção direta. Uma petroleira grande, uma multinacional, chegar aqui no Brasil e conseguir fazer essa prospecção
é caro, é trabalhoso, requer esforço, requer uma equipe razoável, mas tem petroleiras que fazem, é possível, isso é um caminho, nunca foi vetado. E o que a gente fez para facilitar é um formato de que ou a petroleira busca uma entidade com essas características, né, de uma entidade pública ou privada sem fins lucrativos, uma coisa tipo um Sebrae, uma Embrapi, uma Finep, enfim, BNDES, que faça o gerenciamento, a coordenação do projeto. Na realidade, o Fundo Prioritário é uma conta dedicada, uma conta específica, que as petroleiras aportam esse recurso, e essa entidade que gerencia e coordena o programa faz a seleção das startups para atender quem se qualifica para atender o desafio de desenvolvimento tecnológico proposto pela petroleira que aportou o recurso. E esses fundos, esse programa prioritário, ele pode ser multi-empresa ou monoempresa. Pode ter uma empresa única que faça essa chamada com seus desafios específicos. Você pode ter mais de uma petroleira que tenham desafios comuns, desafios tecnológicos setoriais, constituam esse fundo e a gerenciadora faça a chamada pública para resolver esses problemas. A regra basicamente é isso. Aí o que acontece? A petroleira aporta esse recurso, depois a ANP, tem relação com a gestora, a coordenadora do projeto, em termos de prestação de contas e acompanhamento do que vem sendo feito pelas startups. Óbvio que assim, essa é uma possibilidade, mas assim, as despesas, o regramento geral do projeto de PDI segue o que está no regulamento. Então, o tipo de despesa admitida para ser debitada com recurso da cláusula é o mesmo, as restrições que porventura ocorram são as mesmas de um projeto normal. O que foi criado foi uma facilidade de que as petroleiras consigam alcançar, visualizar e contratar projetos com startups. Vou fazer uma pergunta na outra, exatamente para a gente sair daqui com um aprendizado. Até eu mesmo tenho algumas dúvidas sobre isso. Se eu chegar num player e convencê-lo que eu posso entregar para ele alguns potenciais negócios, eu achar esse instituto ou esse sem fim lucrativo, pelo que eu entendo, ele tem que estar credenciado à ANP ou reconhecido pela ANP. Não, Luiz, na realidade o que acontece? A ANP essa figura do credenciamento pela ANP, ele só existe para instituições de pesquisa. Basicamente, laboratórios de desenvolvimento tecnológico ligados à universidade ou não, instituições de pesquisa sem fins lucrativos. São as únicas entidades que a ANP credencia. Porque o que acontece? Esse nicho de desenvolvedores de tecnologia, eles têm uma reserva de mercado criado pela lei, pelo contrato. Então, dos recursos de P&D, quer dizer, 1% da cláusula, uma parte desse recurso, grosso modo metade deles, né, até a 10ª rodada de licitações, o contrato estabelecia isso, pelo menos a metade desses recursos tinham que ser obrigatoriamente investidos em projetos P&D em instituições de pesquisa credenciadas. Então, isso é uma super reserva de mercado. Então, para que esse recurso fosse aplicado em quem tivesse realmente condições de desenvolver o tipo de pesquisa que estava sendo proposto, é que a ANP estabeleceu essa questão de credenciar as instituições de pesquisa. Basicamente, para saber se a instituição tem capacitação técnica em termos de pesquisadores, material humano e de equipamentos para desenvolver o tipo de pesquisa que ela se propõe a fazer, tendo em vista que ela tem o dinheiro carimbado para ela. A outra metade, os outros 50% do recurso, que vamos dizer, de livre uso, livre destinação pelas petroleiras, a petroleira pode contratar um projeto em empresa da cadeia fornecedora, seja startups, seja grandes multinacionais, desde que estabelecidas no Brasil, pode contratar com a própria universidade ou desenvolver internamente no SEMPES, por exemplo, que é um centro de pesquisa da própria petroleira, ela pode destinar. Então, essa outra metade é de livre uso, então não tem por que ser credenciado. Assim, é livre uso, a petroleira contrata com a empresa que quiser. A única coisa que precisa ser credenciado é a instituição de pesquisa. Nesse caso da gerenciadora ou coordenadora do programa prioritário, a gente
amarra que tem que ser uma instituição oficial capacitada para isso, ou sem fins lucrativos capacitada para isso. Não precisa credenciar, mas o que acontece? A petroleira, como o recurso é da petroleira, não adianta você chegar, por exemplo, a Sebrae ou o BNDES, por mais reconhecido que seja o BNDES, não adianta o BNDES bater na porta do INPE e dizer, olha, vou criar um programa prioritário para desenvolver isso, aquilo outro. Sem a petroleira, isso para a gente não faz nada, esse recurso é da petroleira. Então, como funciona? Se uma instituição BNDES da vida, uma Sebrae, tem uma ideia de desenvolver um projeto, uma chamada, um desafio, estrutura isso, aí ele busca uma ou mais petroleiras interessadas e aí estrutura o programa de acordo com a vontade da petroleira. Quando houver esse match entre o que a petroleira quer fazer e uma instituição gerenciadora, coordenadora, que se proponha a fazer o que a petroleira, que tem obrigação e que tem dinheiro, quer que seja feito, aí vem para a ANP e faz a proposta. Aí, como se fosse uma autorização prévia de um projeto. Aí propõe isso, aí a ANP analisa se a instituição é uma instituição que tem condição, tem experiência de fazer esse tipo de coisas, não é a padaria do Joaquim, que vai, de repente, coordenar um projeto P&D. Então, analisa isso e, principalmente, veja como é que são as amarrações em termos de garantia de que a prestação de contas vai estar de acordo com o que a regulamentação da ANP exige, tendo em vista que, quando você faz o programa prioritário, a prestação de contas não é mais feita pela petroleira como no projeto normal. A petroleira passa essa obrigação para a instituição coordenadora, gerenciadora, e a ANP vai começar a cobrar dela. Então, tem que ser feito um contrato, um acordo assinado entre essa entidade e a ANP, que vai reger essa relação, tendo em vista que quem vai realmente prestar contas e garantir que os recursos estão sendo utilizados conforme as regras que regem o uso do recurso de PDI da cláusula, é essa entidade gerenciadora. Então, na realidade, é isso. Assim, se você é uma entidade dessa, que você participar, a primeira coisa que você faz é assim, você tem uma ideia, formata ela, vai procurar a petroleira, uma ou mais, porque o projeto pode ser de uma só, como esses desafios tecnológicos da Petrobras com o Sebrae, isso é um programa prioritário de uma empresa só, e a gente sabe que tem entidades que estão conversando com mais de uma petroleira para tentar formatar um programa prioritário multi-empresa. A questão é desafios setoriais. Esse formato de multi-empresa com programa prioritário até facilita, a gente conversou com as petroleiras, o IBB participou também, porque hoje, assim, você tem um JIP, um projeto de PDI conjunto de várias empresas contratando o direto fornecedor, muitas vezes é um pesadelo jurídico, porque quanto mais empresas envolvidas, é mais o departamento jurídico para dizer que pode, que não pode, que está errado. Então, a coisa vira uma novela imensa. A partir do momento que você tem essa questão de um programa prioritário para a startup e você tem um desafio tecnológico setorial comum ao setor e entendido por mais de uma empresa como um desafio importante, uma coisa de open innovation, a petroleira não tem que entrar no jurídico de cada uma delas para ser como JIP. Na realidade, no momento de formatação de como vai ser esse fundo, elas dão os recursos, mas a parte jurídica é entre a ANP e a instituição gestora, coordenadora do projeto. Aí a petroleira só coloca lá e você tem fica claramente um projeto de open innovation colaborativo entre várias empresas. Agora, assim, como só recapitulando para reforçar, repetindo um pouco, mas que é uma coisa que é importante. Há que haver o interesse e o envolvimento petroleira. Perfeito. E é a petroleira que vai chegar para a ANP dizendo, olha, eu quero... ou as petroleiras, né? Vai chegar para a ANP e dizer, olha, quero fazer esse programa prioritário com a instituição X nesses moldes, né? Aí apresenta e a gente pega e analisa isso, mas é um projeto da petroleira, o recurso é da petroleira. Tá, eu vou fazer uma questão até para passar um pouco para a Melissa, porque aí eu acabo já falando um pouco nela. Nós somos uma associação da cadeia produtiva. Então, nós estamos aqui fomentando a inovação. Criamos um hub de inovação e está todo mundo aí desenhando projetos de inovação para colocar.
Nós temos o INT, que é o nosso parceiro tecnológico, que já estamos fazendo algumas coisas de pesquisa com eles. Se a gente alimentar a cadeia produtiva das inovações, se juntar com o INT e conversar com as petroleiras que estão no IBP, a gente cria esse match. É isso? É isso. Isso, e isso é uma coisa que a gente tem repetido por aí nos eventos, o Alfredo bate muito nessa tecla, eu também bato muito nessa tecla, que na realidade o que acontece? A gente entende que é fundamental esse envolvimento dos subfornecedores, quer dizer, vocês representam a Rede PetroRio, porque não adianta, assim, a petroleira ela tem um recurso, mas não é ela que faz o equipamento, não é ela que faz constrói o produto, que vai tirar o petróleo, que vai, enfim, ela tem a demanda tecnológica, tem a demanda do equipamento, do serviço, ela sabe mais ou menos o que ela quer, mas não é ela que vai fazer. E ela conversa com o fornecedor. Na indústria do petróleo é normal que os principais fornecedores sejam esses grandes fornecedores com atuação global, e que também não é o cara que vai fazer tudo. Ele vai comprar uma rede imensa de subfornecedores. E o papel da gente, a gente entende que esse recurso da cláusula, que não é um recurso não é um recurso do governo, do FINEP, do BNDES, que você pega e coloca no subfornecedor. Esse recurso é da petroleira. Então, o que a gente faz, na realidade, é incentivar e mostrar que é importante, é possível e é desejável que os projetos envolvam os fornecedores não só do primeiro nível, mas do segundo, terceiro. Assim, você tem até uma figura nos projetos P&D com empresa, que é o fornecedor, a empresa âncora, que é a empresa maior, mas que você tem as outras que repassam o recurso. Na realidade, você tem um projeto que envolva fornecedor e subfornecedores. Entendi. E nesse sentido, você tem no regulamento a questão da possibilidade de projetos de capacitação de fornecedores, que é justamente para esses para investimento e melhorar tecnologicamente os subfornecedores. Eu vou puxar a Melissa agora, ela quer fazer uma apresentação, mas exatamente queria agradecer a Melissa, responsável pela inovação do IBP. Muito obrigado aí pela sua presença, vai enriquecer muito, como o Tigre já me deu um punch aqui, bom para fazer a ponte para você. A Rede Petro, ela tem essa pegada de inovar com a cadeia produtiva. E nós, que estamos ali no movimento de inovação, a gente quer que tenha uma assertividade. A gente quer que essa inovação vire negócio, vire produto, vire serviço, seja comprado, ou seja um spin-in, um spin-off, seja o que for, mas que aconteça. Para esse movimento, como o Tigre mesmo falou, quer dizer, tem que ter o player, tem que ter o interessado dentro do projeto. Como o IBP pode nos ajudar nesse processo? Porque hoje a nossa cadeia produtiva, e está entrando mais sócios ainda dentro da Rede Petro, eles estão aguçados porque nós estamos montando um programa de inovação, nós estamos montando uma mentoria de inovação, tudo dentro da Rede Petro, dentro do Hub de Inovação da Rede Petro, para ajudar não só os associados, como alguns centros de pesquisa, a desenvolver os seus negócios. Mas a gente sabe que a assertividade, ela vem do interesse, vem da necessidade, vem das dores. Como o IBP, além do trabalho maravilhoso que ele já faz, a gente gostaria muito de aproximar esse ambiente, porque a gente sabe, inovar por inovar, o professor Iog deu uma aula aqui e falou, a inovação só é inovação quando ela chega no mercado, escalona, senão ela é um negócio até interessante, bacana, mas se não chegar no mercado, se não escalonar, não é uma inovação ainda. Melissa, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Luiz Fernando. Bom, depois que o Tigre falou, fica até injusto me colocar para falar de PDI, né? Foi o que eu disse, eu tô achando que é uma pegadinha Tigre e professor Iog aí, para poder ver como eu vou me sair aqui. Eu vou então, Luiz, na verdade, responder a sua pergunta com, enfim, a apresentação que eu quero mostrar aqui para vocês, falando então um pouquinho sobre o IBP. Eu não sei o quanto vocês conhecem do IBP. Vocês estão vendo minha apresentação? Estamos vendo, eu estou vendo. Legal. Estou vendo também, tá tranquilo.
Ótimo. Eu não sei quanto todos vocês conhecem sobre IBP, mas, enfim, nós somos uma instituição privada, sem fins lucrativos, que tem como objetivo, na verdade, representar a indústria de óleo e gás perante a sociedade. A gente hoje, né, atualmente esse ano, está sendo um ano super histórico para a gente, assim, porque nós estamos passando por um processo de planejamento estratégico, né, o IBP vem acompanhando toda a evolução da indústria em vários aspectos, não só na questão do que a gente diz, até mesmo de energias de transição, enfim, um novo contexto de cenário, né, que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, mas também até mesmo pela própria questão da tecnologia, do investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é algo muito forte no setor de óleo e gás. Bom, e aí com isso, né, a gente tem essa nossa missão e a visão, quer dizer, a gente está realmente aqui para poder promover o desenvolvimento do setor de petróleo e gás e biocombustíveis, a gente quer motivar a indústria de forma que ela seja competitiva, sustentável, ética e socialmente responsável, e a nossa visão é ser a principal referência em gestão do conhecimento, né, e representatividade da indústria de óleo e gás, e isso a gente faz na verdade, como, né? O IBP, ele representa a indústria de óleo e gás em diversas esferas, jurídica, enfim, regulatório, técnica também. A gente tem uma área muito forte de advocacy dentro do IBP, então toda essa atuação a respeito de modalidades de contrato, de tributação, a gente toca esse assunto, direcionando sempre para o desenvolvimento da indústria e para fazer com que ela aconteça no país. A questão da gestão do conhecimento, a gente faz dentro de uma área específica do IBP, que tem esse nome mesmo, gestão do conhecimento, onde possuem várias comissões e grupos técnicos de discussão. Esses grupos são compostos por pessoas voluntárias das empresas de óleo e gás, na verdade de toda a cadeia, né, como o próprio Tigre diz, a gente pega não só as empresas de exploração e produção, mas toda a cadeia, porque a gente entende que tudo tem que acontecer de forma integrada. Então, a gente tem, enfim, mais de 1.200 pessoas que permeiam essas comissões técnicas e grupos de trabalho, que representam as suas empresas, sejam elas empresas de exploração e produção, ou empresas de tecnologia, ou de fornecimento de bens e serviços, enfim, a gente tem realmente ali, dentro do IBP, né, e hoje em dia agora virtualmente, por conta da pandemia, enfim, mas a gente conseguiu manter essas atividades por meio das reuniões, enfim, virtuais, a gente conseguiu manter esse grupo sempre muito engajado, discutindo, né, temas que são relevantes para o desenvolvimento da indústria. E cada gerência dentro do IBP discute temas que são relevantes para a sua área de atuação. Eu especificamente sou gerente de tecnologia e inovação, e ali dentro a gente discute diversos assuntos, como a própria comissão de tecnologia e inovação que o Tigre mencionou, onde ela acompanhou muito bem de perto toda a regulamentação de P&D, assim como grupos de trabalho que atendem, na verdade, as diretrizes estratégicas de um conselho consultivo de transformação digital que foi criado recentemente no IBP, que hoje, né, tem como presidente o André Clark da Siemens, para o mandato 2020-2021, mas a gente tem um conselho que é constituído por representantes de empresas de óleo e gás, como o Nicolas Simone, diretor da Petrobras, a Isabel Pavlovec, diretora também da Total, assim como representantes das áreas de tecnologia, como Tânia Consentino da Microsoft, enfim, pessoal da Ericsson, Amazon, enfim. Então, a gente buscou realmente um grupo bem homogêneo que possa discernir quais são as estratégicas relevantes da indústria de óleo e gás no contexto de tecnologia e inovação. E aí eles desdobram, na verdade, para a área de tecnologia e inovação do IBP, de forma que a gente consiga conectar, né, todos esses pontos aqui. Então, a gente tem uma área muito forte de educação também dentro do IBP, onde o professor Ricardo Iog atua lá junto com a gente na Escola de Tecnologia e Inovação. A gente faz esse trabalho regulatório, então essa atuação que a gente teve bem junto dentro da ANP com o Tigre e com o Alfredo Renault pega bem esse nosso trabalho. A gente dá suporte para os eventos que o IBP realiza, promovendo a curadoria. Então, a gente tem a Rio Oil & Gas, que é o maior evento de petróleo e gás na América Latina, que inclusive esse ano ele vai acontecer de forma virtual, na primeira semana de dezembro. Estão todos convidados para participar junto com a gente, viver essa experiência bem diferenciada. O Ricardo Iog e o Tigre também, para variar, estão junto com a gente nessa iniciativa. A gente também, enfim, promove, então, esse trabalho junto com as comissões, né, e grupos de trabalho, e a gente
gente tem uma atuação que a gente vem cada vez mais buscando se aproximar de empresas inovadoras, comunidades investidoras, incubadoras, aceleradoras, e tudo isso sempre com o foco de promover o networking entre todos esses entes e então alcançar, né, a nossa visão e missão para o setor de óleo e gás. A gerência de tecnologia e inovação, de um tempo para cá, vem atuando muito forte com essa proposta de valor. Ela surgiu, inclusive, do desdobramento da Oil & Gas Tech Week, que é um evento de óleo e gás focado para tecnologia e inovação, onde a gente vem trabalhando muito no sentido de buscar, na verdade, entender dentro da demanda da indústria de óleo e gás, o que a gente já tem de soluções, quais são as tecnologias que existem para poder atender e aí fazer esse match. Então, isso acontece de forma natural dentro das discussões técnicas que são realizadas periodicamente nas comissões e nos grupos de trabalho do IBP e também, eventualmente, enfim, dentro dos eventos, que é o caso da Tech Week, que eu comentei agora há pouco. E aí, agora entrando um pouquinho no contexto já da nossa conversa, só antes de responder a sua pergunta, Luiz, como a gente pode ajudar, né? Na verdade, os meus slides anteriores já meio que mostram esse caminho, o IBP ajuda a promover esse networking entre os entes e toda, vamos dizer, o ecossistema de tecnologia e inovação do setor de óleo e gás. Aqui eu trago alguns números, né, sobre a questão de PDI. O IBP fez um levantamento buscando dados, óbvio, da ANP, onde a gente apresenta que nos últimos 2 anos, o maior valor em pesquisa, desenvolvimento e inovação investido no setor de óleo e gás foi referente da indústria de óleo e gás. Desculpa, eu fiz uma confusão, mas na verdade o que a gente quer apresentar é que no país, a maior parte dos investimentos em óleo e gás realizados nos últimos 2 anos foi oriundo da indústria de óleo e gás, é óbvio, por conta da obrigação, mas isso significa que a indústria tem, né, essa sede por investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que na verdade, acho que o grande berço é o que fez a Petrobras ser o que ela é hoje, né, empresa referência em desenvolvimento de tecnologias para exploração em águas ultra profundas. Então, a gente olha aqui o histórico, né, a gente vê que o setor de óleo e gás gerou pelo menos 3,4 bilhões em investimento em PDI nos últimos 2 anos. Atualmente, o cenário, a gente ainda encontra a Petrobras como sendo a maior responsável por esse investimento, até porque pelo histórico, né, enfim, a gente sabe que é a empresa que tem uma maior atuação no Brasil, mas a gente já vê que ao longo do tempo começou a acontecer um aumento em detrimento de outras empresas também, como Shell, Total, Equinor, que vem entrando cada vez mais forte no nosso setor. Antes, então, da gente também começar a entrar um pouquinho nessa discussão de PDI, tem um trabalho muito bacana que eu vi já tem algum tempo já da Lloyds, que é uma consultoria, mas eles fizeram um levantamento de como as empresas de óleo e gás fazem o seu investimento na questão da tecnologia e inovação. Então, eles analisaram 3 cenários, que são cenários que a gente vê constantemente, né? A gente sabe que a indústria, óbvio, ela está sempre muito ligada ao preço do barril do petróleo. E o que esse estudo dizia é que, de acordo com esse valor, as empresas vão ter a vocação de investir mais, né, em uma situação ou outra. Ou seja, quando você tem um valor de barril de petróleo alto, elas têm a sede por investir em inovações mais disruptivas, elas conseguem ser mais audaciosas. Agora, quando a gente já vê cenários que já não são tão mais interessantes, com o preço do barril do petróleo mais baixo, ou então muito volátil, elas tendem a usar o seu investimento em inovação para realmente projetos e processos que vão melhorar a produtividade, reduzir custos, enfim, otimizar os seus processos. E atualmente a gente vê que é esse o cenário que a gente tem, né? A gente viu que o setor passou, né, por uma crise, teve uma queda no preço do barril do petróleo, a gente não tem mais aquele cenário que a gente tinha há algum tempo atrás de preço acima de $100, a gente nem enxerga tão cedo isso acontecer ainda, mas a gente vê que existe uma flutuação do preço, não é um valor tão confortável, e por isso aí já fica uma dica até, né, para as empresas, o que a gente que vem buscando, até mesmo parcerias, para desenvolver projetos nesse, aproveitando dos recursos da cláusula, o que a gente enxerga hoje nas empresas de óleo e gás é um apetite por realmente projetos que vão desenvolver, na verdade, essa maior produtividade, a otimização dos seus processos, e um outro aspecto também é a questão de segurança operacional.
isso independente de qualquer cenário, as empresas ficam muito focadas também de como elas podem desenvolver projetos que vão garantir a saúde de seus profissionais. Aqui, então, passando de uma forma assim bem genérica, né, estudando aí o projeto que a gente sempre fez aí com a ANP e com o Tigre, né, os objetivos gerais que a gente consegue secar ali do regulamento de PDI, e trazendo isso para o mundo de petróleo e gás, o que as empresas realmente querem, é isso, né, quer dizer, elas buscam muito soluções para aumento da eficiência, redução de custos, segurança operacional, e aí esses projetos, né, precisam, na verdade, assim, buscar soluções inovadoras para soluções para novos desafios, ou até mesmo para desafios já conhecidos, mas que hoje existe uma limitação de tecnologia, ou porque ela não existe ainda, ou porque ela precisa ser, né, aprimorada. Enfim, e a partir daí a gente promover também soluções novas, disruptivas, incrementais. Óbvio que isso foi, como eu disse, a gente observa muito de acordo com o cenário que existe do setor, né, em detrimento de questões geopolíticas, financeiras, econômicas, enfim. Além disso, um dos objetivos bem cruciais que a gente vê dentro do GPDI é disseminar o conhecimento, e aí tem uma iniciativa brilhante da ANP, que é o Programa de Recursos Humanos, né, onde são concedidas bolsas de estudo para estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado, também iniciação científica. Então, quer dizer, uma utilização muito nobre desse recurso também, ou seja, não adianta a gente ter tecnologia, a gente precisar, né, da tecnologia, se a gente não consegue ter pessoas capacitadas para poder atuar também dentro desse setor. E aí é óbvio que também esses projetos precisam atender aos objetivos estratégicos das empresas, e cada uma tem o seu muito bem definido, enfim, e isso é renovado constantemente. E aí, voltando novamente para os números, isso enfim, resultado de um estudo que o BP fez de 2018 para 2019. É óbvio que esses números, pessoal, assim, eles podem sofrer alterações. A gente sabe que 2020 tem sido um ano pesado, né, de uma forma geral, para o mundo. Uma série de questões realmente podem alterar, né, esses valores, mas existe uma perspectiva, né, enfim, se essas empresas continuarem com esse apetite de direcionamento de recursos, que serão gerados entre 2019, ou seja, o ano passado, até 2026, 7,5 bilhões de dólares de recursos para serem investidos em PDI. Então, aqui a gente enxerga uma excelente oportunidade, né, para toda a cadeia de óleo e gás, para todas as pessoas que querem se aproximar do setor. Um outro número interessante, né, enfim, essa questão do ranking mundial de investimento em PDI no mundo. As empresas de óleo e gás ocupam o 5º lugar nesse ranking, onde a gente vê que já foram investidos 591 milhões de euros. Então, enfim, são números bem interessantes, acho que para poder pincelar um pouco do quanto, na verdade, que PDI é importante para a indústria de óleo e gás, aí seja contexto Brasil ou mundo, e do quanto que ela pode gerar, né, de recursos, e aí, óbvio, a gente tem que traduzir isso em oportunidades, desenvolvimento de projetos que são relevantes e que podem realmente alavancar a nossa indústria. Aqui é um resumo, na verdade, né? Enfim, aqui a gente converteu ali, eram dólares para reais, enfim, mas na verdade aqui a gente mostra um pouquinho de quais são as oportunidades dentro desse regulamento de PDI que podem acontecer esses investimentos, como o Tigre já bem mencionou antes, enfim, então tem oportunidades em pesquisa básica e aplicada, formação de recursos humanos, enfim, tem uma série de oportunidades para as pessoas que querem interagir enfim, emergir dentro desse mundo, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do setor. E aí, só para puxar um pouquinho, enfim, para o meu lado, eu tenho uma atuação muito forte hoje em dia na questão da transformação digital, e como eu já estava falando antes no nosso bate-papo inicial, nessa revisão do regulamento de PDI, ficou muito claro, né? A ANP deixou ali de forma explícita a possibilidade de você investir, né, os recursos de PDI nessas tecnologias da chamada indústria 4.0, transformação digital, enfim, seja lá qual é o nome que a gente achar que é a mais adequado para isso, mas enfim, e isso traz para a gente, na verdade, uma esperança muito interessante, né?
diante de todas as discussões que o IBP vem realizando ao longo desse ano, estava comentando também há pouco que a gente tem um grupo focado na questão da tecnologia 5G, convergência OT e IT também é um outro assunto que a gente vem discutindo, o quanto que essas tecnologias podem realmente posicionar a nossa indústria de uma forma de destaque no cenário mundial, e o quanto a gente também não se adequar e não fazer uso delas pode prejudicar e deixar a gente para trás nessa corrida. Então, essa reformulação do regulamento técnico da ANP, deixando isso explícito, eu acho que dá para a gente um diferencial muito interessante, uma possibilidade da gente realmente ter um destaque nesse cenário do mundial, vamos dizer assim, né? E aí, só para falar e desmistificar um pouquinho do aspecto sobre o quanto que a indústria de óleo e gás é tecnológica, como assim, Melissa, né? A gente sabe que a indústria de óleo e gás é uma indústria conservadora, ela não é muito cheia à tecnologia. Isso não é tão verdade, é óbvio, a gente não é uma Google, a gente não é uma Microsoft, esse não é o objetivo da indústria de óleo e gás, mas a gente precisa, sim, muito de tecnologia. A gente não produz necessariamente, mas a gente precisa, a gente estimula, a gente faz com que essas tecnologias surjam e a gente possa, enfim, extrair o valor da melhor maneira possível, né? Essa é uma outra questão que a gente sempre discute muito nos grupos do IBP, é como valorar essas tecnologias, é como valorar os projetos de PDI. Como o Luiz bem falou, a gente não pode só ter a invenção, né? A invenção, tive uma ideia, produzi, mas aquilo não tem uma escala, não tem uma, né? Eu não consigo colocar isso no mercado. A gente precisa ter inovação, a gente precisa fomentar. E aí, enfim, desde a década de 90, a indústria de óleo e gás, ela já é muito rica, né? Ela já é muito sedenta pelas questões tecnológicas, enfim, e hoje a gente já fala de discutir já o uso do blockchain, por exemplo, para transações de petróleo. E aí, bom, só contextualizando e fechando aqui o assunto, né, a gente tem dados aqui de um estudo da Accenture que fala da questão da digitalização como prioridade para investimento. Em 2019, digitalização e todas essas tecnologias, né, cybersecurity, subsea technology, foram assuntos que foram os mais apontados como prioridades de investimento para a indústria de óleo e gás. Então, isso mostra o quanto que isso é relevante. Então, eu acho que para a gente poder falar de inovação, para a gente poder falar, né, de PDI no setor de óleo e gás, eu acho que traçando o cenário que a gente vê hoje das empresas de óleo e gás, eu acho que a gente enxerga muito esse foco, né, esse direcionamento para a digitalização, e sempre priorizando projetos também que nesse cenário de flutuação de preço, enfim, de instabilidade do setor, para buscar sempre promover otimização, maior segurança e, na verdade, você ter aí maior produtividade da indústria. Aqui também é mais um dado que complementa esse gráfico anterior, enfim, falando do quanto que realmente o investimento de tecnologia pode ser relevante. E aí é isso, assim, e aí, bom, Luiz, tentando voltar aqui à sua pergunta, o IBP justamente faz esse match, né? A gente, como eu falei, nossos associados são empresas de óleo e gás da cadeia toda de uma forma geral. A gente tem realmente as empresas de exploração e produção, que são essas que fazem parte da comissão que a gente discutiu junto com a ANP, o regulamento, mas a gente tem as empresas que também desenvolvem as tecnologias para o setor, enfim, centros de tecnologia que estão lá junto com a gente discutindo periodicamente possibilidades de projetos e, além disso, não só possibilidades de projetos, mas também temas que são relevantes e como a gente pode, na verdade, fomentar isso, enfim, e discutir de uma forma geral e viabilizar cada vez melhor a indústria de óleo e gás. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não, você respondeu. Eu sempre, quando eu vejo esse bate-bola, eu me lembro muito do professor Yogi, quando a primeira vez ele me explicou o conceito tripla hélice. E a gente fica muito claro que existe o software, existe o hardware. O que precisa é o peopleware, as pessoas se engajarem nesse conceito. E é isso que a gente está querendo construir nesse ambiente agora, a gente ser mais associado, porque tem tudo, é a gente pensar junto. Então, aí a cadeia produtiva aguçada para desenvolver, nós temos esse trabalho. Eu vou chamar agora o Eduardo Neiva, que foi a primeira pessoa que me falou mesmo de PDI. Eu digo que ele é meu professor de PDI, ele me explicou PDI quase que na origem, realmente foi uma aula que ele me deu. Eu falei, cara, o caminho é esse, eu tenho que
A gente tem que aproximar e ele faz um trabalho em vários ambientes. Um dos ambientes dele, ele está agora responsável pela SPE, vai explicar um pouco mais o que a SPE faz, mas ele faz uma andança pelo Brasil, nos institutos, tentando aproximar as pesquisas das dores, das oportunidades. A gente está sempre olhando esse match. Eu acho que esse match é que é importante. Eu já falei com a Melissa numa outra oportunidade, num outro negócio que a gente está pensando, falei assim, quando a gente fizer alguma coisa, vamos criar uma métrica de resultado. Quantos daquilo que a gente propôs a fazer deu certo? É importante a gente estar questionando. A gente tem que trazer empresas novas para o setor. O setor está aguçado a isso. Eduardo, por favor, Neiva, obrigado pela presença aí. Seja bem-vindo. Boa tarde aos debatedores aí, o Tigre, né, e a Melissa. Só uma observação, o Luiz Fernando dizer que eu sou professor de PDI dele, tendo um Tigre aí como palestrante é covardia, né? Aí todos nós somos os alunos do Tigre, né, na realidade. Bom, para mim é um prazer, obrigado mais uma vez o convite, Luiz Fernando, o presidente Carlos Eduardo, né? E eu espero dar a minha pequena contribuição aqui, mas acho que somando tudo, né, a gente consegue transformar esse Brasil para um país realmente inovador como nós desejamos, né? Só para fazer um breve histórico aí da minha biografia, né, um pouco, né? Eu sou físico de formação, né, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois eu fui da primeira turma do mestrado em metrologia do país, né, da PUC Rio, onde me envolvi bastante numa confluência do Inmetro com a própria com o Centro de Pesquisa da Petrobras, e acabou saindo aí a primeira dissertação de metrologia e inovação do país, né, registrada, né, oficialmente, né, na área de confiabilidade e medições de escoamentos multifásicos, né, da indústria do petróleo. E só para ser bem assim, mais curto, né, depois eu participei como superintendente acadêmico da Fundação Educacional de Macaé, sou macaense, né, então oriundo que das hostes da indústria do petróleo, né, do nascedor da indústria do petróleo no estado do Rio de Janeiro, e ajudei a criar um complexo universitário em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, onde foram implantados posteriormente vários cursos de graduação com medicina, engenharias, biologia e por aí afora. Mas dentro da ideia na época lá, que era uma ideia quase que de vanguarda, né, nós conseguimos emplacar, isso já tem praticamente 20 anos, né, um pouco mais, inclusive, de 20 anos, em torno de 2 décadas e meia, o que foi considerado talvez uma das maiores inovações tecnológicas no processo de gestão em nível municipal no Brasil, né, que foi a implantação do Instituto Macaé de Metrologia e Tecnologia, né? Eu fiquei muito satisfeito ontem com a palestra do Cláudio, que acho que é o diretor de inovação do ICETIM, ligado ao município de Maricá, não é isso? E eu fiquei muito feliz porque eu sempre fui já há muito tempo um defensor assim muito forte, né, de que os municípios no Brasil, dada essa grandiosidade do Brasil, né, um país continental, da participação dos municípios nesse processo de cultura tecnológica, né? Os municípios também se envolverem. É claro que lá no início, há 2 décadas e meia atrás, não era tão simples assim, né? Hoje, felizmente, a gente verifica aí que existem ambiências e toda uma filosofia hoje muito mais favorável para que a gente possa fazer essas inserções em níveis municipais. E na época foi assim uma conquista muito grande, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala basicamente também do processo que dá sustentabilidade do ponto de vista da competitividade, da inovação, que é uma base triangular definida pela metrologia, avaliação da conformidade com o processo posterior da inovação, né? A gente pode abordar isso talvez um pouco mais especificamente, não sei nesse fórum aqui, né, mas em outros fóruns. Mas depois o próprio município ele acabou ganhando uma premiação que teve inclusive alguns reconhecimentos de nível nacional e internacional por promover algumas inovações
também de processos, né, de gestão. A gente talvez esteja muito focado na inovação como desenvolvimento de equipamentos ou de outras particularidades aí desse ambiente. Tem alguém aí com o microfone aberto. Na próxima rua. Acho que o Paulo... isso. E na época, com a criação de um instituto municipal voltado para a metrologia e tecnologia, teve uma ação muito interessante que foi objeto dessa premiação, era estabelecer um processo de gestão num gargalo extremamente importante, que é a confiabilidade das medidas utilizadas na área da saúde. O órgão era voltado, obviamente, para fornecer bens e prestações de serviços tecnológicos para a indústria de petróleo, principalmente agregando valor à cadeia produtiva de petróleo, principalmente no segundo nível da camada de fornecedores, né, que eram atividades essenciais para que eles pudessem manter os seus níveis contratuais e competitividade em relação a outras regiões do país, mas ele tinha uma vertente também muito focada na área da saúde, né? Onde nós conseguimos estabelecer pela primeira vez, por exemplo, dar um exemplo aqui, porque o campo de ação foi muito vasto, né? O controle de qualidade 100% das medidas de pressão utilizadas nas diversas unidades de saúde do município de Macaé. Isso foi o primeiro município do mundo, não foi só da região do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, mas do mundo, a conseguir essa façanha em que a gente montou todo um sistema de gestão tecnológica que pudesse suportar esse tipo de controle de qualidade que foi considerado inédito no mundo, né? Então, um pouco do currículo, um pouco do passado, com essa ideia de começar a colocar, eu pensei em inovação quase que na minha vida profissional praticamente toda, né? Mais recentemente, no ano de 2013, quando eu fui cedido novamente pela empresa, através do Ministério de Minas e Energia, para retornar ao município de Macaé, nós começamos a desenvolver toda uma proposta, né, de como que os municípios poderiam desenvolver seus programas de desenvolvimento tecnológico para poder exatamente proporcionar processos de parcerias que pudessem viabilizar a participação de empresas do setor produtivo especial da cadeia de petróleo, assim como a proposta de criação de um centro de desenvolvimento tecnológico que tinha uma participação do IMETO, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do próprio Instituto Municipal para desenvolver outras frentes de tecnológicas que pudessem proporcionar competitividade e pudesse agregar valor que não somente a indústria do petróleo, todo como base o próprio conhecimento gerado pela disseminação tecnológica da cadeia produtiva do petróleo. E mais recentemente a gente foi agraciado aí pela SPE, pela Internacional, com o Prêmio Excelência, por ajudar a desenvolver o que foi considerado dentro da SPE, e aí eu vou pedir logo daqui a pouco para poder fazer uma breve apresentação, o que foi considerado dentro da SPE Internacional uma das maiores inovações de processo, que foi o auxílio, a participação direta da SPE no desenvolvimento, na proposta, desenvolvimento, aprovação do primeiro bacharel em física, com ênfase em geofísica do petróleo e sismologias da Universidade Federal do Acre, né? Uma região extremamente distante, na região norte do país, para poder tentar inserir aquela região dentro do contexto da indústria do petróleo no nível de excelência. E a gente teve a grata surpresa que agora, se não me engano, no mês de maio deste ano, eles conseguiram construir, finalizar a estação de geofísica aplicada do Acre para exatamente desenvolver pesquisas, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria de petróleo e tentar formatar e ajudar a formatar um arranjo produtivo naquela região da Amazônia Ocidental. E eles tiveram seus laboratórios credenciados recentemente, agora, há pouco mais de 2 meses, pela ANP, para que possam estar aí se credenciando junto às petroleiras, né, a receberem verbas da cláusula obrigatória de PDI. É claro que foi um breve currículo da parte do quanto que a gente se envolveu com processos de pesquisa, desenvolvimento, e agora particularmente nessa questão da inovação. E aí eu acho que o Luiz colocou aí mais ou menos conseguiu colocar, né, Luiz?
Vocês estão vendo aí o que seria, então, a SPE. Eu vou falar brevemente, né? A SPE ela é uma entidade que agrega profissionais que atuam na indústria do petróleo, em todos os seus níveis, quer sejam de operadoras, mas também na cadeia de fornecedores, e ela a sua missão básica é desenvolver atividades de difusão tecnológica e conhecimento que possam agregar valor para toda a cadeia produtiva, né, dessa importante indústria histórica para a sociedade humana. Atualmente, como dizem aí, né, são 160 mil membros associados em todo o mundo, considerado aí por alguns, né, especialistas aí, a maior associação de profissionais do mundo, e esses profissionais englobam aí, os capítulos estudantis, que eu vou falar um pouco mais adiante. São 202 sessões, elas se organiza em sessões que têm a participação de profissionais que atuam da indústria, mas compõem a diretoria e são afiliados, né, de forma voluntária, né, para poder ajudar nessa disseminação do conhecimento, né? E essas 200 sessões estão empalhadas por aproximadamente 100 países do mundo. Eu não tenho exatamente o número mais atualizado agora no momento, mas é nessa ordem de grandeza. Então, são em torno de quase 100 ou pouco mais países, ou pouco menos, nessa ordem de grandeza de países no mundo, e ela se organiza em sessões técnicas, né? E espalhadas administrativamente por 7 regiões. O Brasil se encontra vinculado na que a gente chama da regional para assuntos da América Latina e o Caribe. Tá? Pode passar aí, por favor, Luiz. Bom, só para a gente ter uma ideia de como ela se encontra no Brasil, a SPE, e aí eu agradeço ao Pedroso, né, que é engenheiro relatório da empresa Enalta e é o atual vice-presidente da seção Brasil da Macaé e provavelmente agora vai estar sendo eleito para ser na próxima gestão o presidente da seção Brasil. Então, nós temos aqui no nosso país 3 seções, né, cujas diretorias estão concentradas. Né? Nós temos a seção Brasil, concentrada aqui no Rio de Janeiro. Nós temos a seção Macaé, na qual eu sou oriundo, eu iniciei na SPE, né, como voluntário na seção Macaé. E nós temos a seção que a gente chama, está localizada na Bahia, mas a gente chama de Bahia Sergipe. Essas sessões, elas estimulam e apoiam capítulos estudantis espalhados pelo país todo, né? E a ideia dos capítulos estudantis, basicamente, além de fomentar conhecimento no nível acadêmico dos formandos, né, dos futuros profissionais que ingressarão na indústria, também serve para poder aproximar esses estudantes do dia a dia do trabalho da indústria de petróleo, né, e fazer com que eles saiam simplesmente do ambiente, né, acadêmico e comecem a ter vivências através de contatos e vários eventos que eles promovem ao longo do ano e ao longo das suas diretorias que são eleitas nos capítulos estudantis. Só para a gente ter uma noção, a seção Macaé, por exemplo, ela dá suporte a um capítulo estudantil da Faculdade de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal de Pelotas. Tá? Então, as dimensões não são restritas apenas à região geográfica brasileira ou àquele determinado estado, e, inclusive, a seção Macaé, a partir do ano de 2017, apoiou formalmente a criação do bacharel em Física com ênfase em Geofísica do Petróleo na Universidade Federal do Acre, e, em breve, nós teremos um capítulo estudantil lá nessa universidade, que vai ser uma composição extremamente interessante, que não vai ser um dos capítulos estudantis, assim como vou citar logo mais para frente, da Unigran Rio, aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Vai ser um capítulo que vai ser multidisciplinar, com a participação de físicos, engenheiros, químicos, geógrafos. Lá é o que a gente vem, inclusive, estimulando a participação de diversos profissionais. Eu, por exemplo, sou físico de formação, atuo como geofísico na indústria do petróleo, e já fui diretor de comunicação da seção Macaé, da Society of Petroleum Engineers. Né? Então, a gente tem, se eu puder abaixar um pouco, acho que vou colocar em modo de apresentação,
Nós temos aí no Brasil aproximadamente aí hoje, né, porque pode estar sendo atualizado a qualquer momento, 748 membros afiliados, com as mais diversas formações, né, engenharia, direito, inclusive tem participação do pessoal de direito, químicos, geofísicos, né, físicos como eu, e aproximadamente 2.500 estudantes que são associados pelos capítulos estudantis e que fazem trabalhos assim fantásticos, muito produtivo nessa ambiência da indústria do petróleo. Tá? Eu não sei se tem mais um outro slide. Aqui não, né, Luiz? Não. Eu acho que não, só tem 3. Pode fechar, então. Só parou. Pode fechar o slide. Então, bem, só para complementar aí, como o Luiz falou, eu tive a oportunidade, tanto pela SPE, quanto de nível pessoal também, de andar muito pelo país para ver essa questão de PDI, principalmente junto às ICTs, né? Que hoje, inclusive a legislação da ANP, Tigres aí pode me corrigir, o nosso professor, nosso mestre de PDI é o Tigres, né? Vamos já colocar essa referência. Mas, antigamente, como é que era feito isso? Quando a gente começou lá atrás, eu estava no Instituto Macaé de Metrologia e tinha, inclusive, fui convidado pelo Inmetro para ser o coordenador da Comissão Nacional de Regulamentação Técnica Metrológica das medições fiscais para pagamento de royalties, né, dos diversos recipientes da União, dos estados e dos municípios, né? Concomitantemente a isso, né, também participei do projeto Banpetro, né, que foi financiado pela FINEP, e tinha uma participação muito expressiva, com um olhar muito expressivo da agência, da ANP, na época do projeto Banpetro, que era a criação e desenvolvimento de um banco de dados ambientais especializados para a indústria do petróleo, né? E a gente eu comecei a minha época de me envolver com PDI exatamente nesse período, logo bem assim, quase que no início da criação da própria ANP, né? Eu era empregado, professor do Estado, mas estava ainda naquela questão da criação lá do Instituto Macaé de Metrologia e Tecnologia, sendo o primeiro mestre registrado de metrologia para qualidade e inovação do país. Naquela época não se usava esse termo ICT, os credenciamentos eram só de universidades, né? E hoje, né, a gente tem essa abrangência, inclusive com uns méritos muito grandes da participação aí da atual gestão da Superintendência de PDI, através do Alfredo Renault, o trabalho do Tigres, avanços muito grandes em relação a esse contexto. Então, mais recentemente, no ano de 2017, para cá, eu tive a oportunidade de conhecer muitas, não todas, claro que o Brasil é imenso, mas muitas instituições de ciência e tecnologia, particularmente as universidades cujos laboratórios ou departamentos SOAD foram credenciados pela ANP para poder receber essas verbas, né? E eu não diria assim que eu teria hoje um diagnóstico, eu diria que eu teria assim algumas percepções, né? Eu tomo um pouco de cuidado de falar essa palavra diagnóstico, porque o próprio ambiente de inovação é um ambiente complexo, né? Então, eu pude analisar assim, de forma assim, bem perto, digamos, com uma estatística bastante razoável, como é que se deu ao longo desses últimos 20 anos, né, vamos dizer assim, como é que isso se encontra o estado da arte, da evolução, a aplicação dessas verbas juntas, essas ICTs, agora utilizando o termo mais atual, né, do recebimento dessas verbas e as consequências disso, o que isso gerou, e particularmente agora, nesse momento, como é que está o relacionamento dessas ICTs com a cadeia produtiva? Basicamente, sendo mais específico, ou seja, como é que está o estado da arte do universo, desse universo que nós podemos chamar aí de acoplamento entre as ICTs, que são as instituições, né, de pesquisas por excelência, com a cadeia produtiva, de fato, para atender todas essas demandas e essas visões aí, que foi muito bem colocado pelo Tigres e também particularmente aí pela Melissa, né, de apresentação brilhante dos dois, muito bem focada nesse momento atual. De modo que hoje a gente considera que a gente teve uma percepção razoavelmente interessante, assim, para até ajudar a auxiliar nessa questão da evolução desse acoplamento entre
indústria, cadeia de fornecedores e instituições de ciência e tecnologia, né? Eu acho que foi mais ou menos um overview e por conclusão, assim, dessas, não diagnóstico, eu estou evitando de usar isso nesse momento, né? Dessas percepções, do ponto de vista da SPE, nós vislumbramos algumas coisas que nós poderíamos também estar contribuindo. Os estudantes, os capítulos estudantis, eles têm assim já uma participação de um nível profissional muito aguçado, muito elevado, eles proporcionam atividades e ajudam muito na difusão desse conhecimento. E, como eu disse, a SPE tem essa missão de fazer com que os capítulos estudantis se aproximem cada vez mais das empresas. Então, associado nisso, a gente vislumbrou algumas ações que acho que, no momento, podem vir a contribuir bastante para essa ambiência de inovação na cadeia produtiva do petróleo, né? Era fazer com que, baseado nessas percepções que eu tive ao longo desses últimos 2, 3 anos, né, como que a gente faz, ou amplia ou potencializa a participação do jovem, do acadêmico que está ali nas faculdades de engenharia de petróleo, engenharia química, geofísica, geologia, enfim, nessa questão do PDI, né, e particularmente no izinho da inovação, né? De uma dessas percepções, é uma visão minha de que as verbas destinadas para o P&D, né, ao longo desses anos, né, elas foram muito bem postas, muito bem colocadas. Nós temos aí universidades com grandes projetos, com grandes atividades, com grandes resultados, mas a percepção, não tem uma estatística, muito embora, por exemplo, fazendo um adendo, né, a OCDE indica que, em termos do I de inovação, o Brasil, todos os esforços que a gente vem vendo e tal, ele ainda está, digamos assim, razoavelmente um pouco atrás ainda, né, em termos de produção, da parte do I, da inovação, em relação aos seus países signatários, né, pertencentes, né, daquilo que a gente considera como os benchmarks, né, como top. E aí é uma constatação de que o I, em relação às universidades, ou melhor, os institutos de ciências e tecnologias, ainda é uma coisa que a gente precisa ter um olhar bastante especial, com carinho, que a gente possa ajudar a ter avanços nesse sentido, mesmo porque o I da inovação, que está aí bastante contemplado muito na questão da atual legislação, né, da atual resolução da LP, é o que eu entendo que aproxima mais, ainda mais, além do P&D, dos institutos de ciência e tecnologia com as empresas, para que o Brasil possa realmente ser competitivo nessa área e produzir a tão esperada nota fiscal que a gente deseja e tão falada aí nos comentários. Com isso, a gente vislumbrou algumas ações, e uma dessas ações, os capítulos estudantis, eles são ligeiramente, eles são bem quase que independentes das sessões, claro que eles seguem toda uma conduta ética, são orientados, são apoiados e tal. E uma dessas ações que a gente vislumbrou, que a gente possa potencializar o aumento da cultura tecnológica e pela cultura, pelo P&D, e particularmente da cultura da inovação, foi com uma das ações aí de um dos capítulos estudantis da SPE, que é agregada à Seção Brasil, que é da Unigran Rio, cuja presidente é a Lohane, estudante de engenharia química, e que tem uma participação muito efetiva de toda a sua diretoria, inclusive do vice-presidente, o Rafael, em que nós começamos, eles começaram, e eu estou aí como dando suporte, o apoio, tentando orientar, e aprendendo também com eles, né? O I de inovação, acima de tudo, é isso, ou seja, ninguém vai achar que vai saber tudo, e a gente aprende com todas as gerações possíveis nessa ambiência. Eles desenvolveram um questionário e dispararam isso para todos os capítulos estudantis, para fazer um mapeamento de como está o nível de participação dos nossos estudantes associados aos capítulos nessa questão do P&D e, particularmente, nessa questão da inovação. Eu acho que vai ser uma grande contribuição, isso ainda está em desenvolvimento, é uma ação que já foi considerada muito importante, tanto do ponto de vista estratégico,
alguns né, e serão futuros grandes tomadores de decisão. Tá? Eu acho que eu consegui dar um panorama, não sei se me estendi, mas fico aberto aí a outras questões, se a gente quiser avançar um pouco mais. Obrigado. Não, foi bom. É como a gente fala aqui na rede, né? A gente tem que ampliar as visões, tem que trazer conhecimento. O próprio Tigre, na primeira apresentação que ele fez, que a gente abordou um pouco isso, eu sempre perguntei, né? É multissetorial esse investimento em PDI, quer dizer, então a gente tem que estar atento na tecnologia, no processo, na química, quer dizer, tem muita coisa acontecendo e eu acho que essa visão é uma visão muito... ela não é desperta, é para mostrar a grandeza os números que a Melissa mostrou aí são enormes, assim, então a gente... um número desse tem uma grandeza multissetorial muito grande. Pô, para mim, está sendo aqui muito rico, como foi ontem. Eu queria saber se alguém, Elisângela, tem alguma pergunta para você colocar? Temos sim. A pergunta do professor Iog, ele pergunta para o senhor Tigre qual o critério para a seleção da gestora? Na realidade, assim, quem vai trazer a gestora é a petroleira. O que a ANP faz é avaliar se ela tem experiência em, vamos dizer, gerenciar projetos equivalentes de startup, de inovação, alguma coisa assim. Basicamente, mas assim, a responsabilidade da escolha, como o recurso é da petroleira, a petroleira que vai escolher quem vai desenvolver o projeto e vislumbrando o resultado que ela vai obter desse projeto com as startups que vai ser desenvolvido, a resposta em termos de atendimento ao desafio tecnológico que ela está implementando, a gestora basicamente tem que ter capacitação, experiência e capacitação de fazer esse meio campo de receber recursos e repassar a instituições executoras. Meio que o que a FINEP faz, a Embrapa faz, o BNDES faz, o SEBRAE faz, e outras N instituições que tenham essa expertise. Obrigado. Ele fez mais uma pergunta. Não deveríamos também educar os departamentos jurídicos das petroleiras também para desenvolver instrumentos jurídicos apropriados para projetos de Open Innovation com startups ou até com PMS? Olha, vamos dizer, isso não... A gente acha que isso é interessante, mas assim, isso está dentro da estratégia corporativa de cada empresa. Eu acho que não cabe a um agente externo, muito menos a um regulador, um órgão do governo, do Estado, se meter dentro de uma empresa e dizer como ela deve agir ou deixar de agir em determinadas questões. Isso abre precedentes muito perigosos. Assim. Você pode ter essa intromissão com a melhor das boas intenções, mas o histórico no Brasil não é exatamente nessa linha. Então, você começar a achar que é interessante, é legal, é válido o governo ficar interferindo em como a empresa vai gerir sua estratégia, é muito complicado. Então, nesse caso específico, assim, eu acho que as grandes petroleiras têm uma visão da importância da tecnologia e da inovação no seu próprio modelo de negócio, não só na questão de voltada para a exploração e produção de petróleo em si, mas como a própria Melissa colocou na apresentação dela, todas as petroleiras, sem exceção, já estão bastante cientes de que a gente está vivendo um período de transição energética, uma economia de baixo carbono, novas fontes de energia, e todas elas têm atuado pesadamente nessa linha, em termos de investimento de PDI. Então, corporativamente, ela tem esses interesses. Agora, assim, como qualquer empresa, os jurídicos têm as restrições entendem que as decisões têm que trazer o menor risco corporativo para a empresa. E isso é uma questão que cada corporação trata de um jeito, até em função do histórico delas, da cultura corporativa, e o jurídico meio que assim, a gente sofre aqui do nosso outro lado. A gente tem o nosso jurídico, né, que é a procuradoria, todos os órgãos do Estado têm sua procuradoria, e a gente tem nossas dores com a procuradoria. Qualquer coisa que seja um pouquinho diferente do feijão com arroz normal de cada dia é um não pode, não faz, isso
demora meses no processo de convencimento, porque qualquer coisa que fuja do feijão com arroz e que traga qualquer mínimo risco, os jurídicos, de maneira geral, tentam brecar. Então, e eu acho que não assim, eu concordo com você, seria altamente desejável, mas eu entendo que não é um papel de um órgão de Estado dar esse start, né? Deixa eu colocar uma coisa aqui, só antes da pergunta. É sobre isso que o Tigre falou, e ele falou que quem escolhe o agenciador é a empresa. Nós, quando começamos o nosso projeto, a primeira parceria que a gente foi buscar foi o NT, que ele tinha o FAC, né, Fundo de Amparo, que é onde normalmente recebe o recurso. Então, a gente se preocupou com isso para exatamente cumprir essa tarefa de ter um agenciador. Nós estamos já bem equipados desse parceiro. Podemos dizer que o NT, junto com o FAC, já contempla. Eu posso bater lá nas empresas que a Melissa vai nos apresentar, mostrar o nosso projeto. Olha, menos um problema, já temos o NT e a FAC. É por aí? Sim, por aí. Tá bom. A gente fez essa estratégia, sabe, Melissa? Exatamente nessa linha, porque a gente queria entregar o pacote para o empresário das dores, das oportunidades e também um parceiro. O NT, pelo que eu sei, dentro da NP, está no top 5, top alguma coisa, bem reconhecido dentro do sistema. Então, a gente preserva muito essa parceria exatamente para também, quando apresentar um parceiro de um player, né, tá bem assessorado. É por aí, Tigre? Sim, claro. Essa questão vamos dizer, o que a NP avalia é basicamente sim, se a instituição tem condições, tem experiência de atuar nessa linha, exatamente para evitar que um aventureiro qualquer se arvore no papel de fazer isso aí. E o que acontece? A NP, esses programas tributários são uma flexibilização, vamos dizer assim, porque na realidade quem vai pela regra, pegando o jurídico, voltando à nossa procuradoria, até nas nossas brigas para viabilizar esse programa tributário, foi uma briga longa, a Melissa acompanhou, a procuradoria vetou, a gente levou quase 6 meses brigando com a procuradoria para tentar convencê-la e mostrar o formato e mostrar outros exemplos, mas basicamente o argumento deles, que não está errado, é que assim, essa cláusula de P&D é uma cláusula contratual, está nos contratos de todas as empresas. O papel da ANP é zelar pelo cumprimento dos contratos de AIP, então, incluindo o dessa cláusula. E, vamos dizer, e no nosso caso, a fiscalização do cumprimento, acompanhamento da prestação de contas, se as despesas elencadas como sendo feitas dentro do projeto P&D, se elas são despesas admitidas para isso, se elas estão de acordo com o regulamento, se está ok, se não houve desvio de função, se foi feito no Brasil, se foi feito, enfim, todo o que atenda ao objetivo para o qual foi criada essa cláusula, é o papel da ANP fiscalizar. E fiscalizar quem? Quem tem a obrigação contratual, a petroleira. Então, na realidade, quando você, para viabilizar uma maior inserção das empresas nascentes, das startups, dessas subfornecedores, no formato que os nossos regulados, as petroleiras, entendiam que seria mais viável, que é através de um fundo em que elas pudessem aportar e o papel de prospectar os parceiros e selecionar as empresas nascentes, startups com capacidade para isso, enfim, que saía do business da petroleira e seriam business de entidades tipo Embrapi, FINEP, Sebrae, etc. e tal. Na realidade, a partir do momento que a gente que tem esse formato e a gente passou a responsabilidade pela fiscalização e a prestação de contas para uma entidade que não é a nossa regulada, não é a petroleira, isso já já está fora da zona de conforto já implica em riscos, vamos dizer assim. Então, assim, o jurídico, por isso a gente acha normal, o jurídico, nosso jurídico, a procuradoria, no primeiro momento, isso não pode de jeito nenhum nem pensar. Aí convence daqui, convence lá, então a gente vai explicando. Agora, assim, existe a gente está trabalhando numa zona fora do feijão com arroz.
Porque assim, a gente entende que é importante, é necessário, não tem sentido a gente ficar imobilizado, preso a regras pela regra em si. Quer dizer, o objetivo, qual é o objetivo maior? A gente entende qual é o objetivo maior, a razão de ser dessa cláusula. É de fomentar o desenvolvimento tecnológico, a inovação no Brasil, capacitar o país em termos de capacidade de desenvolver tecnologias necessárias, que revertam em produtos e serviços para a sociedade, que é o que vai efetivamente dar resultado para a sociedade brasileira. Você está fazendo a engrenagem rodar, dar mais resultados, gerar mais emprego, abrir mais empresas e tudo mais. Então, para isso, você tem que envolver mais empresa, ter mais gente trabalhando, gerando produto e tudo mais. E como é que você viabiliza isso? Como é que você faz? A gente procura mecanismos para trazer as empresas para fazer isso, para viabilizar a inovação. Às vezes, a gente tem que pegar e ver como é que a gente contorna a rigidez da regra. Nesse sentido, assim, aproveitando o gancho, o Eduardo falou uma questão, e o que eu acho que vale a pena pontuar, que eu não falei antes, e a Melissa falou meio tangencialmente também, que é a questão da importância não só do subfornecedor com o grande fornecedor e a petroleira, mas o envolvimento das ICTs também. E, nesse sentido, a gente também tinha implementado uma alteração na regulamentação no sentido de facilitar ou incentivar essa inserção. Como eu comentei antes, o recurso da cláusula tem cada rodada tem um contrato padrão. Em todas elas você tem uma destinação obrigatória de uma parcela do recurso para ICT e a outra de livre uso. Na maior parte dos contratos, a grande maioria e a quase totalidade dos contratos do petróleo que é produzido hoje está sobre a regra de pelo menos 50% para as ICTs. O que a gente fez na regulamentação? A gente colocou que em projetos feitos em parceria de uma ICT com uma empresa brasileira, seja ela startup, médio porte ou uma grande, não interessa, uma empresa, se for um projeto conjunto, desenvolvido em conjunto, a petroleira pode usar a parcela do recurso que é destinada a projetos com a ICT, com a universidade. Então, isso abre uma possibilidade, abre um incentivo que você consegue, porque, assim, especialmente quando você vai tratar do universo Petrobras, né, que é 75% do investimento da Petrobras, é a principal empresa, ela, na parte de livre uso, livre destinação, vai toda para o SEMPES. O SEMPES é uma estrutura fantástica. A indústria brasileira de petróleo, e não só de petróleo, deve muito aos avanços que foram propiciados pelos trabalhos desenvolvidos no SEMPES, mas aquilo custa caro, tem que ser bancado. Então, assim, a parte do recurso que é livre uso da Petrobras vai para o SEMPES. 75% dos recursos. Então, na realidade, como é que a gente faz? Vamos viabilizar que você possa inserir empresas e universidades junto. Então, a gente criou esse mecanismo. Você pode usar o recurso destinado para a ICT para pagar empresas também, desde que o projeto seja em parceria conjunto. Lembrando que empresa de qualquer porte, de startup, que em muitos casos estão bem próximas da universidade, então isso facilita, ou não, empresas maiores. Bom, Melissa, quero pegar um gancho aqui, já que a gente não queimou a largada, quer dizer, ter trazido o NT foi uma conquista para a gente poder pensar nos próximos capítulos. Uma das coisas que a gente pensou foi criar um fundo de investimento e participação, no qual tivesse o NT, a FAC, como um consultor especializado, validando os projetos que estavam lá dentro, seria o custodiante. Na cultura existia um Funcine, não sei se vocês lembram, que em vez de investir num projeto em particular, você colocava no fundo, e esse fundo buscava os projetos. Quer dizer, você não precisava apresentar cada projeto, você apresentava no fundo e entrava. Você acha que nesse modelo, eu acho que você concorda com o Tigre, né? Que o NT foi uma boa escolha, estamos bem, podemos já ir junto com você. Você acha que é possível a gente pensar num fundo de participação e a gente jogar o recurso lá e começar a trabalhar esse valor? A questão do fundo, Luiz, depende muito dessa questão que o Tigre já comentou, né?
Existe uma proposta das empresas de óleo e gás de realmente fomentar fundos, mas para o uso dos recursos de P&D ainda precisa de uma aprovação pela própria agência para poder fazer. Então, gerenciar, óbvio, isso é uma... a gente já discutiu isso internamente no IBP, nas vezes que a gente teve reunião conjunta IBP com a ANP, esse foi um dos pontos levantados, mas a questão é que hoje em dia ainda está em discussão se isso consegue entrar ou não na regulamentação de P&D da ANP. Ele não é viável, a não ser que a empresa tenha por opção utilizar recursos próprios que não sejam dessa verba de P&D. Mas, enfim, interesse, a gente já levantou essa possibilidade, mas o que a gente tem de concreto hoje em dia, que eu acho que tem tido uma aderência interessante das empresas de óleo e gás, é ir por esse caminho do programa prioritário, tendo visto que o Tigre falou, por exemplo, a Embrapi foi uma instituição que realmente apresentou uma proposta interessante de programa prioritário para o IBP e, enfim, está sendo construído, na verdade, né, ainda tem algumas coisas a serem ajustadas, mas, enfim, o que existe hoje, né, de previsibilidade dentro do regulamento seria isso, a gente ainda não tem essa possibilidade do fundo. Tigre, eu sou gestor da CVM, né? Então eu tive uma asset tipo gestor. Quando o Funcine apareceu para essa modalidade, não foi uma alternativa, foi uma solução exatamente por causa do varejo, porque chega muito varejo. Então a forma de concentrar dentro do fundo foi uma solução de consolidar as ideias. Então a gente pode até conversar isso com mais calma, porque eu acho que é uma forma de a gente criar um conselho, um comitê, alguma coisa para as ideias serem agregadoras dentro de um movimento. Porque é o seguinte, assim, quando a gente fala fundo, tem que ter um cuidado, porque o que acontece? Fundo, de uma maneira geral, assim, é um recurso que está lá, do governo, etc., e o uso é relacionado ao fundo. O recurso da cláusula, na realidade, ele está vinculado a projetos de P&D. Então, como eu te falei, a gente vai fazendo flexibilizações para interpretar. Então, o que acontece? Se o programa é prioritário, ele não é um fundo, ele é um projeto de P&D no qual você tem, quer dizer, vamos dizer, a Embrapi, como deu o exemplo da Melissa, a Embrapi não vai chegar e dizer, vou abrir um programa prioritário, quem quiser com tal objetivo, quem quiser depositar, deposita, e aí a gente vai fazer escolher. Isso não existe. Na verdade, não vai existir porque a Embrapi não é regulada nossa, ela pode fazer o que ela quiser, não tem um projeto. Na verdade, para virar um programa prioritário, tem que ser um projeto. Então, a petroleira e a instituição, seja a INT, seja a Embrapi, seja, enfim, quem seja, vai chegar para a ANP e dizer, olha, quero abrir um programa prioritário com este objetivo, desse desafio tecnológico, com este recurso, com este prazo, vai ser feito assim, 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 assado, amarradinho, com a cara de projeto. Só que acontece, qual é a característica desse projeto? Esse projeto, a petroleira não tem que sair procurando por aí startups que ela não conhece, ela não tem capilaridade para descobrir, para ir atrás, não tem tempo, não tem recurso, não é o business dela. Ela não quer ter o custo e criar uma estrutura de acompanhamento disso, de ver o desempenho de cada um, ver se está funcionando. Então, o que acontece? Ela precisa de um parceiro que tenha essa capilaridade, que faça a seleção. Então, na realidade, é um projeto que você tem um desafio tecnológico, seja ele de open innovation, uma coisa mais corporativa, seja uma coisa mais específica de uma empresa. A petroleira acerta os termos com essa instituição que vai gerenciar o trabalho de seleção e acompanhamento e avaliação dos projetos desenvolvidos dentro desse programa prioritário, dessa chamada pública. E o que a ANP faz, assim, a gente pega e acompanha isso daí, fiscaliza como um projeto normal, só que o gestor das contas, que vai prestar contas, passa a ser a instituição. Mas a gente não pode fugir do formato de um projeto de P&D, porque isso está amarrado no contrato. Assim, a cláusula, assim, isso não é um fundo. A gente, até por conta disso, ficou com esse nome de programa prioritário. Assim, é uma outra razão para você não chamar de fundo. O fundo dá muito a ideia que é um recurso, que alguém coloca o recurso lá, toma, e, enfim, o gestor
deste fundo é quem decide o que vai ser feito, os prazos e tudo mais. No caso do programa prioritário, não é assim. Ele, para virar a chamada, ele tem que vir amarradinho o que é que vai ser feito, por que vai ser feito, com que dinheiro, com que prazo, com que recurso, com que avaliação e tudo mais. Tá? É só para deixar claro essa questão. Não, eu entendo que no caso do Funcine foi um problema maior, porque quando o cara botava o dinheiro, ele deixava de pagar imposto. Então, eu acho que vale uma discussão interessante, porque o fundo dentro de uma CVM, você tem um tempo de virar ativo, depois você tem que devolver. Mas eu acho que isso é uma discussão boa. Eu acho que é uma discussão boa porque o regulamento conserta um pouco do que você está falando. A gente está pensando, assim, está no nosso radar, a gente entende que foi uma limitação que foi vetada pela nossa Procuradoria. Assim, a ideia, quando se criou o programa prioritário, se previa, a ideia inicial era a possibilidade de que esse fundo também fosse um FIP, investimento e participação, quer dizer, você colocar recurso, uma coisa mais, uso mais amplo. Em primeiro momento foi totalmente vetado, a gente continua trabalhando junto com a nossa Procuradoria alguma maneira de viabilizar isso, mas, de novo, vai ter que atender a certas características específicas do que é a cláusula. Então, assim, mesmo que a gente espera conseguir convencer a Procuradoria e chegar a um formato que viabilize isso, mas, na realidade, assim, esse é um recurso amarrado de P&D. Então, assim, vamos supor, a petroleira X não pode pegar e resolveu investir num projeto e, de repente, esse projeto virou um Google, virou uma Amazon, virou o Uber, virou um investimento e ficou zilhardária com um investimento de capital numa ideia que deu certo de inovação. Não vai poder ser isso. Esse dinheiro é de P&D. Então, assim, se a gente conseguir viabilizar um sucesso tecnológico comercial, o recurso, o lucro dessa startup que vai bombar, que virar unicórnio, reverte para o fundo, para outros projetos, outras chamadas. Então, assim, foge um pouco do modelo tradicional CVM, porque o nosso não é um fundo, não é uma coisa que você investe e dá retorno. É um recurso amarrado em atividades de PDI e amarrado por contrato e em função. E essa cláusula contratual está aí por uma decisão do legislador lá atrás, que tinha um objetivo. Então, a gente não tem amarras que a gente não tem como fugir. A gente sempre fala de uma maneira geral, assim, que quando essa abordagem que o Alfredo trouxe, que a gente está trabalhando, assim, o nosso papel é não atrapalhar os stakeholders, é viabilizar que a coisa aconteça. Agora, tem certas coisas que a gente não tem como mexer, não tem como negociar. Primeiro, o recurso é para PDI, ponto. Isso não tem como fugir. Tem que ser feito no Brasil, é um recurso do Brasil, ponto. E o recurso é da petroleira, não é do governo, não é um fundo, não é assim. Então, assim, tem dentro desses cláusulas pétreas, a gente tenta convencer, tenta ver a regulamentação, ver o que pode ser flexibilizado, adaptado para não virar um entrave, para não atrapalhar os agentes econômicos, não atrapalhar, porque o objetivo final é que a coisa aconteça, que a inovação aconteça, que os produtos e os serviços inovadores cheguem na ponta, gerem resultados econômicos para as empresas, para o país e para a sociedade. O objetivo final é esse. Mas a gente tem certas cláusulas pétreas que nos amarram que não tem como mexer nisso. Não, eu entendo. Foi muito esclarecedor. Eu tinha que fazer essa pergunta, porque essa pergunta já foi me feita. Então, eu tinha que passar adiante. E foi uma pessoa importante do ecossistema. E eu também respondi mais ou menos como você respondeu. Mas eu tinha que trazer a pergunta a público, porque é importante trazer para responder. Olha, eu queria agradecer. O tema merece uma semana, um seminário, né? Não é nem um evento. Foi muito bom. Eu realmente saí aqui com bastante informação, com vontade de trabalhar. Verdade é essa. Eu queria fazer um agradecimento finais aí. Eu queria cada palestrante agradecer e eles darem o seu agradecimento. Eduardo Neiva, obrigado e seu parecer final aí para a gente despedir aí. Muito obrigado. Hein? Bem, pessoal, eu só queria dar uma pequena contribuiçãozinha dessas percepções que eu tive antes de dar um agradecimento final, que vou pegar um gancho da Melissa e do Tigre, né? A minha sugestão, Luiz, saindo agora do campo das ideias, que são muito boas, né? A gente vê muitos trabalhos importantes para a ordem um pouco mais prática, né? Do dia a dia, do cotidiano, né? O cotidiano de
a cadeia de fornecedor é quase que, nesse momento, é matar um leão por dia, né? E questão, às vezes, até de sobrevivência, e quem não conseguir ter a capacidade de se inovar vai sentir muitas dificuldades de sobrevivência nessa ambiência daqui para frente. E eu queria pontuar o seguinte, ó, é importante que vocês estejam agora alinhados, pegando parcialmente o gancho da Melissa, alinhados com a ideia de investimento empresarial. Se você for ver no Ministério de Ciência e Tecnologia, você tem lá os investimentos, CIT, que são através dos fundos governamentais e tal. A gente tem os investimentos da iniciativa das próprias empresas e tem os investimentos dessa cláusula de investimentos em P&D obrigatório. Mas fazendo o gancho com a Melissa, tentar fazer um fórum, criar um fórum permanente. A Rede Petro tem condições disso, né, com as empresas, para poder vocês se balizarem com as empresas o que elas estão pensando agora nesse ambiente que, por um lado, muito interessante, com a entrada em cenário de várias empresas, né? A gente não tem mais uma ou duas empresas somente, nós temos aí no mar grandes empresas, né? Talvez 5, 6, 7 na ordem de 10, mas em terra, por exemplo, pode ser dezenas e pode chegar a centenas, com condições diferentes, com filosofias diferentes, com equacionamentos necessários diferentes. Eu acho que vocês têm que tentar buscar esse fórum aí para simplesmente estar alinhado com as estratégias dos planos de negócios de todas dessas empresas aí, pegando o gancho da Melissa aí como sugestão. Do parte do Tigre, eu queria citar um exemplo, né, por exemplo, dessa interface ICT. Existe essa cláusula agora que é permitido esse projeto cooperativo ICT, empresa que tem a obrigação com a empresa fornecedora de qualquer porte, mas a gente lembrar o seguinte, que o I de inovação ainda é um fato ainda para a gente desenvolver culturalmente no país, e as ICTs elas são extremamente interessantes. Tem um projeto, não vou citar não por questões de ética, aqui na área de exploração, né, que é um projeto financiado com essa cláusula de investimento, né, está andando, né, de uma instituição credenciada pela ANP, e que eles tiveram que fazer importações. E no momento lá do seminário que eu estava participando, né, eles apresentaram um determinado equipamento que eles tiveram que importar, utilizando essa cláusula de investimento, estava dentro do projeto, né, que é o projeto de P&D de pesquisa. Esse equipamento foi importado dos Estados Unidos, e na ordem de $2 milhões, mais ou menos. Né? Eu fiz uma pergunta, mas quem que é o fornecedor desse equipamento? Você pode dizer, sim, é uma empresazinha de 3 empregados, cujo patrão é o dono e é físico, um físico formado numa universidade lá dos Estados Unidos, que teve a sacada, a ideia de proporcionar uma inovação que pudesse atender um campo de pesquisa abrangente. Ele tinha fila lá de 2, 3 anos para poder comprar. Ele fornecia mais ou menos, quase que feito artesanalmente, né, claro, entre aspas, então, uma fila lá de 10 entregas por ano, quase na base de $2 milhões. Seria, inclusive, o ganho de muitas empresas de pequeno porte aqui do Brasil. Então, em conhecer esse ambiente, ele é extremamente importante e está focado com os negócios, é extremamente importante. Tá? Citei só um exemplo, muito obrigado ao Luiz Fernando, ao presidente Carlos Eduardo pela participação. Melissa, obrigado aí por tudo. Como eu falei no evento de ontem, isso aqui é faixa de largada, não é de chegada. Isso que o Eduardo Neiva está falando, exatamente, eu acho que isso vai provocar algumas... o professor Yogi já está ensaiando algumas coisas, a gente já está com alguns... A capacitação de amanhã, com certeza, vai dar outros reflexos, não tem a menor dúvida. Então, Melissa, agradeço a você, fica com você uma palavra aí para dizer até logo. Então, Luiz, obrigada pelo convite, obrigada ao Eduardo e ao Tigre pela parceria aí nesse webinar, foi ótimo, acho que cada um trouxe um pouquinho do seu ponto de vista, o Tigre, como bem mencionado pelo Eduardo Neiva, o mestre aqui do assunto de PDI, então quem somos nós para falar qualquer coisa, enfim, fora do que ele está dizendo, mas assim... o que eu posso dizer por parte do IBP, né, a gente vem acompanhando há algum tempo já, como o próprio Tigre disse, a questão da regulamentação de P&D, a gente realmente teve uma melhora, esse trabalho que a superintendência vem fazendo de atualizar, de trazer realmente para a real demanda que a indústria agora tem, super relevante, o trabalho de ouvir, na verdade, todos os atores, e aí também a parte da academia, a parte das instituições de pesquisa, a parte das empresas, enfim, de uma forma geral, de tudo assim que você consegue realmente
observar. Desculpa, engasguei. E aí, nesse sentido, o IBP, enfim, a gente faz realmente esse encaixe, né? Enfim, da demanda que existe na indústria de óleo e gás, empresas de óleo e gás que estão ali discutindo, trazendo os assuntos realmente que são relevantes para ela, quais são as demandas, enfim, e ouvindo também as empresas de tecnologia e da cadeia como um todo, fazendo bem aquela proposta de valor que eu mostrei, né? Tentando buscar sempre o que é a demanda, o que a gente tem de oferta para poder promover aí um melhor ambiente possível para o desenvolvimento do setor de óleo e gás. E, enfim, a gente pode buscar a melhor maneira de como ter essa integração, como a gente pode prover aí, na verdade, esse encontro aí dessa iniciativa que vocês estão fazendo, muito bacana, realmente vocês estão aí com parceiros excelentes para poder tocar e desenvolver todo o ecossistema, e estamos aqui, enfim, o IBP tem diversas formas de atuação, não só por meio das comissões e grupos de trabalho, mas como eu bem falei, a gente realiza eventos técnicos, esses eventos também são uma grande porta de entrada e possibilidade para realizar network. Enfim, a Rio Oil and Gas 2020 vai acontecer agora em início de dezembro, e mesmo que virtual, a gente vai ter uma pegada muito boa de network, a gente está fazendo algumas coisas muito interessantes, então acho que tem muita oportunidade para a gente poder tocar esses projetos e ajudar ainda mais a fomentar esse ambiente, esse ecossistema de tecnologia e inovação do país. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero ter outras oportunidades para poder bater um papo com vocês. Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece. Amigo Tigre, suas considerações finais. E muito obrigado. Tá? Bom, queria mais uma vez agradecer a você, Luiz Fernando, ao Carlos Eduardo, à Rede PetroRio, a oportunidade de estar aqui, de estar falando em nome da ANP. Deixar mais uma vez claro que a ANP, a gente, especificamente a área de PDI da ANP, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, trabalho conjunto, tirar dúvida. A gente entende que é nosso papel e nosso desafio atual exatamente é fomentar essa questão da inovação, que o Eduardo bem colocou a questão do ponto que a gente está não tão bem na fita em termos mundiais, que assim, é uma coisa que chama atenção, e assim, nada contra as ICTs, muito pelo contrário, que elas fazem muito bem o trabalho delas, mas as universidades têm uma pegada mais acadêmica. Então, se a gente for ver a posição do Brasil nos rankings internacionais, qualquer um, existem diversos rankings internacionais. Em termos de produção tecnológica, a gente não está mal na fita em relação ao nosso peso econômico no mundo, o tamanho do nosso PIB. A nossa produção científica não nos faz passar vergonha. Quando a gente vai para o lado da inovação, é uma catástrofe. A gente passa vergonha, assim, é uma lástima. E aí, isso não é uma característica apenas do setor de petróleo e gás, é do país como um todo, muito pela estrutura mesmo de como o PDI é feito aqui no país. Historicamente, é sempre universidades são públicas, no governo tem muito recurso público, pouco recurso privado, então isso termina levando uma coisa mais acadêmica, mais de papel, de geração de paper científico, etc., que é o modus operandi e é o critério de avaliação das universidades. E por isso que a gente entende que é fundamental, e a gente está nesse esforço de acertar a regulamentação no sentido de inserir cada vez mais as empresas de todos os portes, porque todas elas têm sua contribuição importante. O que uma mega multinacional faz é importante, mas o que a startup faz com toda a agilidade e o desprendimento e a visão disruptiva que tem e que é necessária para o setor. Então, o nosso papel é viabilizar isso, e a gente está disposto e queremos fazer isso em conjunto com os stakeholders. Então, vocês fazem parte disso. O que vocês quiserem trocar uma ideia, ver a contribuição, a solicitação, a gente está permanentemente à disposição para trabalhar em conjunto no sentido de melhorar esse ambiente de inovação no nosso setor. E quando friso no nosso setor, também resgatando o que a Melissa falou, que a gente bate muito nessa tecla agora. O nosso setor é setor de energia, geração de energia. Inclui as novas fontes de energia de transição energética. Não estamos falando
única e exclusivamente de EIP. E quando a gente trata de EIP de petróleo, a gente lembra também que a indústria do petróleo é uma indústria transversal. Então, você pega tecnologias e trabalhos de inovação desde a área ambiental, biocombustíveis, segurança operacional, meio ambiente, trabalhar com Big Data, uma coisa totalmente tech, mas que é uma característica da nossa indústria, ter muito dado. Então, e o que você gera nessa, vamos dizer, a capacitação necessária para fazer trabalho de inovação nessa área, não é exclusivamente de petróleo, pode servir para qualquer tipo de indústria e serve para a gente. Então, na realidade, a gente tem os recursos da cláusula de PDI e da ANP, elas são, obviamente, assim, é uma obrigação contratual de empresas de petróleo, de atividade de petróleo, mas os resultados e as empresas que podem se inserir nesse ambiente não necessariamente são exclusivamente de atividade de EIP de petróleo. É extremamente transversal e eu acho que é uma oportunidade que todas as empresas podem olhar com um olho interessante em como atuar nessa área. Agradeço mais uma vez e obrigado pela oportunidade, gente. Uma boa tarde para vocês. Esse ponto final aí foi o que mais me surpreendeu positivamente, olhar a forma aí. Bom, agradecer aí, eu queria agradecer também a presença da Rede Petro do Espírito Santo e do Rio Grande do Norte. Todo mundo participou, foi um evento muito rico, acho que todo mundo saiu, a gente foi com o dever de casa. Ainda bem que o Tigre falou que está disponível, então é só mandar a data, porque eu já ia fazer isso com a Melissa, com nós amigos aí. Pode mandar, estou à disposição. Eu vou mandar a data, não preciso nem mais pedir. Então a gente vai criar aí, eu e o Jorge já estamos fazendo um grupinho aí para a gente debater esse assunto, porque é muita responsabilidade e muita oportunidade. Então, eu acho que a gente tem um grupo bom que está olhando a cadeia produtiva. O Carlos Eduardo, nosso presidente, falei, Eduardo, vamos olhar a cadeia produtiva, ali que está o solo fértil, vamos aproveitar isso. Eu acho que a gente está conseguindo. Aproveito, vou fortificar amanhã, a Nayara vai fazer uma capacitação excepcional para quem quer pensar como a gente está falando, para quem quer criar uma política empreendedora, para quem quer desenvolver um negócio, porque tudo começa na capacitação. A coisa não, a gente discute, mas é a capacitação que faz a inclusão e transforma. Então, a gente tem a consciência, a gente está aqui desenhando, colocando tudo em cima da mesa, como tem que colocar, mas é a capacitação que faz a inclusão. É na capacitação que a gente se sente hábil a estar dentro de um mercado. Tudo começa numa ideia, mas é na capacitação que a gente se coloca igual. Então, amanhã a Nayara vem com muito conhecimento, muita coisa para passar, o Eduardo, e obrigado por tudo aí. Foi excepcional o dia de hoje. Eu acho que todo mundo saiu com uma vontade a mais. Obrigado, Eduardo, obrigado, Melissa, obrigado, Tigre, foi fantástico. Estou muito agradecido mesmo com vocês, de coração. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Eduardo, boa noite, Tigre, Melissa, Luiz, muito bom, parabéns aí, muito esclarecedor e isso aí, o que você falou é verdade, a gente sai daqui com vontade de trabalhar, vamos em frente.